Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis. E hoje vamos falar a respeito daquilo que nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura agora de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. E depois nós vamos entender um pouquinho dessa história, dessa narrativa e desse contexto. Versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos agora estar nos atentando um pouco para essa história pré-diluviana. Nós temos aqui algumas questões que, para alguns irmãos, por conta de interpretações diferentes desse texto, parece ser realmente um pouco difícil de compreender. E as dificuldades que encontramos nesses textos já se encontram ali nos 2 primeiros versículos daqui de Gênesis capítulo 6. Mas ainda, quando nós lemos ali sobre 2 tipos de filhos presentes nesse texto. Filhos de Deus e filhas dos homens. Quais são as interpretações que geralmente nós vemos desses textos aqui? Algumas interpretações vão entender que esses filhos de Deus se referiam a anjos. Anjos que se relacionaram com as mulheres, que seriam as filhas dos homens, porque as achavam belas, e eles tomaram esses anjos, tomaram para si essas mulheres como esposa. Outros vão trazer uma interpretação de que esses filhos de Deus seriam esses homens poderosos, na crença de que os homens que eram mais ricos, poderosos, de grandes posses, eles eram homens que eram conhecidos por conta desse poder como filhos de Deus, espécies de semideuses, muitas vezes, como era no caso dos faraós do Egito, um pouco depois. Uma terceira interpretação é a interpretação de que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que nós vimos na última genealogia. E eu queria endossar um pouquinho com vocês essa interpretação da Bíblia, porque é o que mais se encaixa aqui dentro do seu contexto. Quais são as dificuldades que nós podemos ter com as 2 primeiras? Na primeira, nós vemos um problema a respeito de nós interpretarmos que esses filhos de Deus eram anjos que se relacionavam com mulheres. Primeira questão aqui. Esse dito e essa narrativa não é uma narrativa que se encontra na Bíblia Sagrada. Esse está presente no livro de Enoque.
Se você quiser conferir, você pode pegar esse livro, que não é um livro canônico, é o livro de Enoque, capítulo 7, a partir do versículo 1. Esse autor que escreveu esse livro, chamado de Livro de Enoque, vai trazer essa narrativa de quem eram esses anjos, como esses anjos praticavam essas coisas. E a gente vê ali algumas conotações um pouco que nos dá a entender meio míticas, porque começa a dizer que aqueles gigantes que tinham essa natureza meio angelical, meio humana, eram homens tão grandes e tão gigantescos e tão perversos que eles destruíram todas as lavouras, eles destruíram todos os mantimentos da terra e não tendo como saciar sua fome, eles começaram a devorar os seres humanos, a devorar os homens. E quando Deus viu isso, Deus decidiu trazer o dilúvio para acabar com esses gigantes. Então vemos que é uma narrativa que é um pouco, vamos dizer assim, mitológica, é uma narrativa também que não tem fundamento nas próprias escrituras. Um segundo ponto aqui que é difícil da gente estar endossando quanto ao relacionamento angelical e humano, é que nós vemos que os anjos, eles são seres assexuados. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22:30, vai dizer que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Então nós percebemos ali que os anjos, não é da natureza dos anjos, na forma como que eles foram criados, se relacionar sexualmente, se procriarem. Ainda mais quando está se tratando de uma natureza espiritual, juntamente com a natureza terrestre. Terceiro ponto, que não nos ajuda muito a endossar isso, é que a condenação de Deus que nós vemos aqui é uma condenação feita só contra os seres humanos. Mas espera aí, se o problema era de uma relação entre anjos e humanos, por que Deus só condenou os homens? Então nós percebemos que o problema aqui está relacionado a coisas que estão acontecendo no mundo dos homens, na natureza humana aqui, e não que tenha alguma coisa a ver com seres angelicais. Uma outra questão que muitos colocam é a interpretação de que esses filhos de Deus eram esses homens poderosos que se relacionavam com as filhas, que eram os filhos de Deus que se relacionavam com as filhas dos homens. Bem, essa ideia está contida um pouco na tradição antiga de que homens ricos eram homens que estavam mais próximos de Deus, eram homens que eram ricos porque eram abençoados por Deus, eram homens que eram abençoados por Deus porque eles eram filhos de Deus. Não há também muita substância para que a gente possa defender isso com tanta certeza. O que nos ajuda mais a compreender quem são esses filhos de Deus e esses filhos dos homens é aquela leitura, aquela hermenêutica simples e fundamental que nós aprendemos. Texto dentro do seu contexto e a Bíblia em seus paralelos. Nós ficamos então com a última interpretação. A última interpretação é a interpretação que diz que os filhos de Deus era aquela descendência de Sete, enquanto os filhos do homem era aquela descendência de Caim. Vamos ver como é que isso pode ser fundamentado. Essa narrativa do que estava acontecendo antes do dilúvio é uma narrativa que vem logo após duas genealogias serem apresentadas. Na primeira genealogia, nós vemos então sendo dito aqui a respeito de quem era Caim, de como viviam os filhos de Caim, como viveu Lameque e o completo afastamento desse povo de Deus. Uma desobediência a Deus, uma revolta contra Deus, uma inimizade com Deus. Por outro lado, nós vemos uma outra descendência. A descendência daqueles que eram filhos de Sete, que eram as gerações posteriores a Sete, aquela descendência onde, por meio de Enos, o culto foi restaurado a Deus, onde nós temos a presença de Enoque, que foi
levado aos céus, que foi tomado por Deus, onde nós vemos a restauração do culto, onde nós vemos a vida piedosa, e essa vida piedosa chega até o próprio Noé. Se falando de genealogias, eu queria que vocês comparassem um pouco como termina o capítulo de número 5 e como vai iniciar aqui a narrativa sobre a vida de Noé. No capítulo de número 5, versículo 32, é encerrado da seguinte forma: Era Noé da idade de 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Quando nós vamos ler Gênesis aqui, capítulo 6, e nós vemos aqui que Deus achou graça em Noé porque ele era um homem justo, no versículo 10 é como se iniciasse agora a continuidade da história por meio de Noé. E vai ser dito lá, Gênesis 6, versículo 10, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Percebe então que o capítulo 6, nesses versículos aqui, está nos ambientalizando no contexto aqui. O que nos faz perceber com base nisso? É que aqueles homens que restauraram o culto a Deus, que dentre deles foi levantado um profeta, que dentre deles foi continuada a esperança por meio de Noé, esses homens agora foram os homens de Deus, os filhos de Deus, que passaram a se relacionar com aquelas mulheres filhas dos homens, com aquelas mulheres que cresceram e viveram num contexto de violência, com aquelas mulheres descendentes de Caim, com Caim, que é alguém que é marcado de forma bem enfática pela continuidade do pecado cometido por Adão. Vamos fazendo os paralelos? Qual é a reação de Adão quando ele peca? Ele percebeu que estava nu, ouvindo a voz do Senhor, ele fugiu do Senhor e se escondeu entre as árvores do jardim. Qual é a reação então de Caim quando ele peca? Caim, quando peca, ele é enviado para longe, ele foge de Deus, ele vai viver errante pela a terra. Esses cainitas, vamos dizer assim, são homens que vão ter todo o seu pensamento voltado para a terra. São homens que vão viver como homens da terra. São homens que vão viver como Abel, que era um homem feito da terra. Vão viver como homens, filho da terra. Vão viver com filhos de Adão, filhos do homem. Essa é uma forma da gente estar percebendo como é a vida de cada um desses homens, que foi completamente diferente da vida daqueles que são os descendentes de Sete, que viveram não somente voltado para as coisas da terra, não só com seus interesses nas coisas do mundo, mas nos seus interesses eram voltados para Deus. Eles eram homens que adoravam a Deus, que proclamavam o nome do Senhor, que anunciava, como foi dito no nosso último estudo, a expectativa messiânica do filho da mulher que desfaria a obra da serpente. Mas com o tempo, como vai dizer aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 1, foram se multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Então nós percebemos que esses homens, como diz aqui no versículo 2, os filhos de Deus, aparentemente olhavam para essas filhas dos homens, essas mulheres que talvez se vestiam de forma mais atraente, que talvez eram mulheres mais belas. Essas mulheres então eram atraentes e eles começaram a se misturar com elas. Veja que para o nosso Senhor Deus, é um problema quando os seus filhos, quando o seu povo começa a se misturar com o mundo. Percebe que desde a criação, quando nós vemos o Senhor criando todas as coisas, Ele separa luz de trevas. Nós vemos que o Senhor separa aquilo que é bom daquilo que é mal. Nós vemos que o Senhor convida para que o povo de Israel, antes de entrar em Canaã, seja um povo separado, que não se misture com aquelas mulheres. Por quê?
porque as filhas daqueles cananitas, as filhas daquelas nações, eram mulheres que adoravam a outros deuses. O que o Senhor instrui eles a fazer? Não se casem com elas, nem deem seus filhos em casamento com essas mulheres, pois elas trarão seus deuses para dentro de Israel. O Senhor Deus nem mesmo permite que o povo de Israel deixe que outras nações venham habitar no meio do povo de Israel. O que nós encontramos aqui é justamente esse problema. Justamente é o povo de Deus, os filhos de Deus, se misturando com as filhas dos homens, com as filhas daqueles que se voltavam para as coisas da terra. Uma coisa muito interessante também, para falar a respeito disso, é que essa genealogia de Sete é uma genealogia que eles são chamados, vamos dizer assim, de filhos de Deus. Eles se apresentam, são apresentados nas Escrituras como filhos de Deus. Vamos perceber isso em um texto bem significativo para a gente? Se você puder abrir sua Bíblia, lá em Lucas, onde vai ser dito a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 3, nós vamos ler 2 versículos aqui. Os versículos 37 até o versículo 38. Lucas 3, capítulo 37 ao versículo 38. Algo que é interessante das genealogias do Antigo Testamento é que essas genealogias vão iniciar falando de Adão até a última pessoa da genealogia. Aqui em Lucas é interessante que começa de Jesus Cristo até Adão. E nesses últimos versículos, versículos 37 e 38, vamos ver os nomes que aparecem aí. Perceba, Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, Enoque de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este de Adão, filho de Deus. Perceba aqui então que por meio dessa geração nós estamos vendo aqui aqueles que são os filhos de Deus. Adão era filho de Deus. Por sua vez, Sete, filho de Adão. Então percebe que a Bíblia aqui nos dá aqui uma percepção de que por meio dessa genealogia nós podemos ver quem são esses filhos de Deus. Os filhos de Deus era aquele por quem Deus iria trazer esta promessa, a promessa do Messias que estava por vir. Continuando nós aqui, percebemos que a união desses homens e dessas mulheres fez com que viesse surgir aqui grandes homens na terra. Quais são as características desses homens apresentados aqui no texto para nós? Primeiro, o texto vai nos dizer que esses eram homens valentes, como está no versículo de número 4. Eles eram não só gigantes, como eram também valentes. Nós somos pessoas que, por conta de nossa cultura, somos muitas vezes fortemente influenciados por Hollywood, pelos filmes criados em Hollywood e por toda a fantasia que é espalhada por aqueles filmes. E quando nós vamos ler o texto bíblico, esse pano de fundo cultural, artístico, muitas vezes contamina a nossa leitura bíblica. Certa vez eu estava perguntando para algum grupo, quantos metros vocês acham que tinham esses gigantes? Qual era a altura deles? E algumas pessoas falavam que esses gigantes eram enormes, que esses gigantes tinham mais de 4 metros de altura, que esses gigantes eram homens de 6 metros de altura e assim por diante. A percepção dos gigantes ali é muito semelhante àquela percepção do livro de Enoque. Homens gigantes, poderosos, que devoravam seres humanos. E muitas vezes também fundamentado por filmes e séries de Hollywood, que traz gigantes enormes, ou páginas da internet que traz esses mitos e essas ficções científicas. No entanto, as Escrituras nos falam um pouco sobre esses homens.
Um exemplo que eu queria trazer para vocês era o próprio Golias. Golias, ele era um homem, ele era gigante, e a Bíblia vai nos falar exatamente qual era a altura de Golias. Então eu queria convidá-los para ir lá comigo em 1 Samuel, e nós vamos estar vendo um pouco da altura desses gigantes. Eu queria convidá-los então para que a gente viesse ler um pouco do texto, que vai se encontrar aqui em 1 Samuel, capítulo de número 17. Olha só o que é dito ali a respeito de Golias. 1 Samuel, capítulo de número 17. Ele vai estar surgindo aqui, e olha no versículo de número 4, o tamanho desse gigante, o gigante Golias. Então, saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O que é um côvado? Um côvado era uma medida que era mais ou menos do tamanho do antebraço de um homem, que ia ser de 45 a 50 e poucos centímetros. Então, calcule um pouco você, 6 côvados e 1 palmo. Se nós pararmos para ver essa medida, chegaremos a um cálculo aproximado de cerca de 2,60 metros a 2,40 metros. Então nós percebemos que a Bíblia própria nos fala do tamanho desses gigantes. Gigantes de cerca de 2,40 metros a 2,60 metros. Então não eram aqueles gigantes que nós imaginamos, como é apresentado nos filmes, nas séries de Hollywood. Outra questão interessante, que nós vemos que esse gigante Golias traz consigo a mesma característica daqueles gigantes lá de Gênesis capítulo 6. Para isso, nós precisamos guardar essa informação para que a gente não pense que ele era menorzinho porque ele já era alguém pós-diluviano. Não, as mesmas características estão aqui. Aqui diz que Golias ele era gigante, ele era muito alto e ele era também um guerreiro. Olha só o que é dito lá em Gênesis 6, versículo de número 4. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas de homens, as quais lhe deram filhos que foram valentes, varões de renome na antiguidade. Percebe que todos eles agora estão bem próximos? Percebe que todos eles agora carregam consigo algumas características? Então esses homens foram homens que existiram na terra, existiram mesmo depois e talvez exista até hoje, só que com característica um pouco diferente. Hoje nós encontramos homens dessas alturas, só que por conta de uma questão genética, de um gene, eles são homens que o crescimento deles não cessa. Porém, diferente desses gigantes aqui, são homens que eles não têm uma força muscular, não são grandes guerreiros, ele tem uma dificuldade de construção muscular. No entanto, percebemos aqui que esses homens não são tão extraordinários como se percebe. Quebrando então esses mitos, nós percebemos então a diferença entre os filhos de Deus, os filhos dos homens, nós percebemos a existência dos gigantes, como eles surgiram e como realmente eram. Tem uma outra questão aqui nesse capítulo de número 6, que está no versículo de número 3. Então disse o Senhor, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Duas interpretações sobre este número aí. Nós temos uma certa complicação neste número, porque muitos vão entender que, quando o Senhor diz que a idade do homem seria até 120, se nós lermos textos e genealogias que virão depois, nós vemos que existiam na terra, após o dilúvio, homens que viveram mais de 120 anos.
E aqui nós encontramos uma dificuldade. Se nós interpretarmos exatamente ao pé da letra assim, que os dias dos homens, a idade total que o homem chegaria, era só até 120 anos, e logo depois, nas genealogias aqui do capítulo 7, e outros nomes que vão surgir, homens que viveram mais de 120 anos, nós vamos ter um problema e colocaremos as escrituras em contradição. Qual é uma das interpretações mais razoáveis a respeito desse tema? Alguns vão entender que este período de 120 anos é o período de tempo em que Deus anunciou o dilúvio até a construção da arca. Ou seja, a partir do momento que Deus percebe a situação, a partir do momento em que Deus, como nós vemos aqui no versículo de número 7, veja só, Gênesis 6, 7. Farei desaparecer da terra o homem que criei, homem animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muitos vão entender que a partir deste momento onde Deus traz essa declaração, até o momento em que Noé entra na arca, passaram então 120 anos. É uma interpretação mais plausível, é uma interpretação que nos faz ter menos dificuldade para defender questões de contradições na Bíblia Sagrada. Por isso, podemos perceber também que esses 120 anos refere-se ao tempo em que Noé começou a construir a sua arca, o tempo em que o povo ali ao redor de Noé via a arca, era anunciado a esse povo que Deus faria, porém esse povo não creu na mensagem de Noé. Porém, durante 120 anos, esse povo não aceitou a mensagem de Noé, não se arrependeram dos seus pecados, não voltaram seu coração para o Senhor. Por isso, depois desse período misericordioso de Deus, um período de 120 anos, veio o dilúvio e acabou com todas as coisas aqui na terra. Mas uma questão interessante aqui de Gênesis capítulo 6, é que muitas pessoas vão dizer que a proposta do dilúvio foi para acabar com os gigantes. A proposta do dilúvio foi para que não existisse mais gigantes na terra. Nós encontramos aqui um outro problema, que precisamos também tentar encontrar luz nas Sagradas Escrituras. Se o propósito de Deus era fazer com que não houvesse mais gigantes na terra, então como é que surgem gigantes depois? Deuteronômio capítulo 2 vai falar da existência de vários gigantes. O povo, os espias, quando vão a Israel, vê diversos gigantes. Nós acabamos de ler 1 Samuel capítulo 17, que fala de Golias presente ali. Então Deus fracassou no seu desejo de destruir os gigantes, mas o propósito de Deus não era acabar com os gigantes. O propósito de Deus era acabar com tudo, acabar com a maldade na terra, acabar com o mundo. Pablo, isso tudo bem, mas como você me explica então a existência de gigantes pós-diluvianos? Vamos fazer um paralelo bíblico? Antes de falar aqui novamente dos filhos de Noé, o que é dito nos versículos 1 e 2? Nos versículos 1 e 2 diz que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Nós vimos que sabemos que questões genéticas são passadas de geração em geração. Podemos entender que a partir do relacionamento de Sem, Cã e Jafé com suas esposas, esses homens e essas mulheres carregavam consigo um pouco desse gene do gigantismo, vamos dizer assim. Então, da mesma forma com que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens naquele tempo e surgiram gigantes na terra e homens valentes, da mesma forma, por meio dos filhos de Noé, com as suas esposas, elas carregavam esse gene em sua biologia, esse gene em sua natureza, e a partir das gerações, filhos dos filhos dessas pessoas, surgiram também os novos gigantes na terra. Com isso,
nós podemos explicar com mais tranquilidade as Escrituras. Com isso, nós podemos até, não precisamos nos preocupar com aqueles que acusam o dilúvio de não ter sido universal. Porque essa é a acusação que muitos fazem. Se o dilúvio foi universal, por que surgem gigantes? Ora, acabamos de dar uma resposta plausível para isso. Por fim, e para concluirmos esse estudo, nesses primeiros versículos do capítulo 3, nós encontramos mais uma vez aqui essa figura enigmática, importantíssima para a nossa história, Noé. Noé mais uma vez é representado aqui, e olha o que é dito sobre Noé em dois textos. Primeiro, capítulo 5, versículo de número 29. Olha só o que Lameque diz. Pôs o nome de Noé, dizendo, este nos consolará do nosso trabalho, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Leia comigo agora o versículo de número 6. O capítulo de número 6, versículo de número 8. Depois de descrever todo esse cenário e Deus anunciar que destruiria a terra, olha como diz o versículo 8 do capítulo 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Percebe então que Noé aqui corresponde à expectativa sobre ele depositada? Percebe que em Noé aqui corresponde à esperança, aquela esperança que nós estamos falando desde o estudo do capítulo 3, a esperança daquele que pisaria a cabeça da serpente. O nome de Noé é muito interessante para a gente. O nome de Noé significa descanso, significa repouso. E Noé aparece aqui como alguém sobre quem o seu pai Lameque deposita essa esperança do descanso de todos os trabalhos na terra. Meus irmãos, Noé é apresentado aqui no texto bíblico como um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo onde ele, a própria pessoa de Noé, nos serve como testemunho do próprio Senhor Cristo que haveria de vir. É dito que em Noé estaria o descanso da terra. Porém, contudo, todavia, após o dilúvio, nós vemos novamente na Torre de Babel esse pecado todo e essa maldade humana e todas essas coisas voltando a acontecer. E Deus mais uma vez intervindo no mundo. Porém, nós temos uma palavra. Aquela expectativa que estava depositada sobre Noé se realizou. Mas não se realizou em Noé. Se realizou em Jesus Cristo. Se realizou no nosso Senhor Jesus Cristo. E em Cristo nós temos uma mensagem muito importante que eu queria que você guardasse em seu coração. Qual é a mensagem? A mensagem de Cristo, Mateus 11, de número 28. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. Em Cristo nós encontramos nosso verdadeiro descanso. Em Cristo nós encontramos nosso verdadeiro repouso. É em Cristo que nós seremos levados aos céus, arrebatados desse mundo, antes que o mundo venha passar pelas terríveis tribulações, antes que o mundo venha sofrer da ira de Deus guardada no futuro. Que vocês venham então guardar no coração de vocês essa mensagem, que vocês venham encontrar repouso em Jesus Cristo, para que no dia que Ele vier, para quando Deus decidir derramar novamente a sua ira sobre a terra, que nós já estejamos a salvos nos céus, junto com o nosso Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês.